Olá, gente, boa tarde, né? Então, a gente vai dar início Boa tarde. aos estudos, né? E aí a gente vai dar continuidade aos princípios dos milagres, porque semana passada a gente conseguiu ir fazer o 1 e o 2, e hoje a gente vai começar no 3. Então, quem vai começar a leitura para nós hoje é a Sandra. Sandra, por favor. Item 3. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é um milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Legal, obrigada. Alguém quer comentar esse item? Quer que eu leia de novo? Só porque às vezes ouvindo duas vezes, ó. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. Para a gente não... Lembra no que a gente até estudou, ele fala assim, ó, aqui que eu coloquei hoje assim, ó. É assim que um curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre o real e o irreal, entre conhecimento e percepção. Conhecimento é verdade e essa está sobre uma única lei, a lei do amor de Deus. Então, se a gente pegar esse pedacinho que a gente, né, fala assim, milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. Talvez a gente pudesse fazer uma analogia. Opa. É uma analogia. Só um pouquinho, Fernanda. Uma analogia que o amor é uma expressão de Deus. Então, como ele fala aqui, milagres ocorrem naturalmente como expressões de Deus, do Criador. Né? Ou seja, eles estão ligados, estão vinculados. Poderia talvez colocar assim, se alguém quiser fazer algum... Você quer falar? Pode falar, por favor. Seu microfone está desligado. Desculpe. Da aula passada, a Nerilene ela sentiu essa frase já quando eu contei o ocorrido comigo sobre o milagre, que teria sido, se seria um milagre ou não, né? E você falou, e a Nerilene colocou que todo aquele tinha sido ocorrido comigo, do ouvido, foi um milagre que ocorreram naturalmente como expressão de amor. O amor ao trabalho que eu tive, o amor às crianças, o amor aos filhos, fizeram vir aquele milagre. Então, acho que esse parágrafo aí está bem explicando aquela história de sexta-feira passada. Não acha? Não sei se eu estou correta. Alguém mais quer colocar? Alguém mais? Sara, aqui quando ele fala, né, milagres ocorrem naturalmente como expressões do amor. O que é o amor? O que é o amor? Sim, o que é o amor, né? Nessa linguagem do curso Milagres, tá? Nessa linguagem do curso Milagres. Eu entendo o seguinte, né? É que o amor em si, ele é uma expressão, ou ela está vinculada ao aspecto de Deus, né? Sim. Então, pegando a ideia é o seguinte, aí usando aquilo que a gente estudou, ou até para ficar mais fácil, até para vocês conseguirem linkar o que eu vou falar. Nós temos a ideia do amor no mundo da forma, né? Na ideia do que o ego fala para nós, o que é o amor, no caso essa segunda natureza, e o nosso amor ele é sempre condicionado. Então é assim, eu amo você por conta disso.
eu não gosto de você ou eu não amo você por conta daquilo. Mamãe vai ficar mais contente ou vai amar mais você se você for um filhinho ou uma filhinha boazinha. Ou a gente, às vezes, quando tem companheiros, a gente fala assim, ele não me ama o suficiente porque ele não faz as coisas que eu quero. Então, o nosso amor, né, que é ligado a essa mente errada, ele é assim. Então, o amor, ele não pode pedir nada. Isso é o amor. Porque eu penso que, como fala até no início do próprio livro, né, que é a ideia do texto inicial que a gente leu aqui, peraí, deixa eu abrir aqui. Ele fala assim, ó. Esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário no momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é uma herança natural. Então, fica nesse sentido, né? Então, explicar o amor vai ficar complexo. Eu penso que nós talvez possamos sentir a presença do amor, né? Como ele está falando, né? Da mesma forma que a gente pode sentir o som tá ruim? Tá. Sentir, por exemplo, a ideia da alegria, né? A alegria do ser, ou a paz de Deus, como fala no livro, né? E a gente pode tentar explicar com 1000 palavras, mas a gente não vai explicar a paz de Deus. Consegue entender? O que eu entendo. Se alguém quiser, por favor, Kátia. Foi por isso que eu perguntei, né, o que é o amor, né? Porque a gente estudou isso, mas aí há uns dias passados, mas, por exemplo, digamos assim, que na minha mente ainda tem um outro, é sujeito, né, de vir um outro tipo de amor, que não é o amor de Deus. Entende? Eu fiz essa pergunta exatamente para que a gente possa caminhar dessa maneira, né? Aí você veio e relembrou, né? Recordou para nós o que é o amor. Aí fica muito tranquilo de fluir no estudo, assim. Por isso que eu fiz a pergunta. Grata. Muitas vezes a gente fala, né? Deus é amor, né? Então, assim, se a gente se sente conectada a Deus, né? Dentro da nossa pequena capacidade de percepção, e aí a gente pode estar se sentindo envolvido no amor, né? Que é o amor de Deus, nessa ideia, né? Porque isso tudo é uma coisa que vai nascer em nós. Ou não sei se dá para dizer que nascer em nós. Como fala aqui, nós seremos aqui capazes de remover os bloqueios. Então, conforme a gente remove alguns bloqueios, né? Esse amor, né, que é uma herança natural nossa, ele vai aparecendo, né? Poderia dizer desabrochando, né? Se manifestando, é nessa ideia, né? Porque todo mundo gosta de cantar o amor, falar do amor. Tem pessoas que são incríveis assim nas suas expressões, né? Que realmente às vezes nos lembra essa herança, né? Mas aquilo ali lembra ali que ele é só um referencial, entende? Isso tem a ver com o mundo da forma. Então a gente às vezes tem que lembrar que não é que não seja legal, que não seja, mas existe uma forma e o ser, né? Que é a ideia que até o texto que a gente colocou hoje, que o corpo ele é neutro. Depende qual é a mente que estará presente fazendo uso do corpo. Por favor, Nerilene. Em relação aí ao amor, como a Sara falou, nós estamos na fase do desabrochar, né? E aí me veio assim, nós estamos, outra maneira de colocar, na fase de aperfeiçoamento deste amor. Porque
que a gente já tem lido, que a gente já tem visto desses seres de alta hierarquia, né? Quando se fala em amor, ele não fala, eles só vibram, né? Então, quando vendo relatos de seres elevadíssimos, né, que às vezes se aproxima de um ser que está longe do amor, só em aproximar o ser ali que está longe do amor já, como se fala, se derrete, né, se sensibiliza, ele não fala nada. Ele não fala nada, é uma vibração, né? É uma vibração que ela às vezes se manifesta no silêncio, né? E nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, essas várias e várias reencarnações, nesse desabrochar desse amor, nesse aperfeiçoar desse amor, que vai chegar um momento que nós não vamos precisar nem falar, é só sentir, é só vibrar, ou seja, ser o amor em si, né? Aí a estrada é muito longa ainda, chegar a esse ponto. Não era só esse detalhezinho que ela falou do amor, e eu achei interessante. Mas as nossas experiências humanas, né, no nosso dia a dia, é essa oportunidade de trabalhar, de manifestar esse amor. Se a nossa reencarnação, a gente não se preocupar, se alinhar com esse amor, pouco nós estamos fazendo aqui, acho que no meu ponto de vista, né? Porque esse é o nosso caminho, né? O manifestar deste amor, né? No nosso dia a dia, cada um vem com as suas experiências, né? Experiências diversas, como mãe, né? Como a nossa colega Fernanda lá, professora, outras aí, cada um tem as suas áreas aí, né? E a vida nos exige isso, né? Nos exige esse aperfeiçoamento deste amor. E quando nós nos preocupamos com isso, nós estamos começando, como que se fala, se conectar com o todo, se conectar com Deus, porque Ele é este amor, né, que é o nosso verdadeiro objetivo. Só um detalhezinho aí, né, só para... Legal. Assim, só fazendo mais um comentário, né, para a gente passar, porque a gente ainda está na primeira frase, ainda na primeira frase da primeira frase. Eu entendo semelhante ao que você falou, né, mas a ideia, assim, dentro da minha mente, é assim, esse amor, ele vai nos ensinar a viver a vida de forma plena. Porque quando o amor não está presente em nós, né, e aí eu estou falando desse amor condicionado, né, porque esse o grande problema. Como nós nos confundimos com o amor condicionado, né, a gente se sente sempre vazio, porque esse amor condicionado nunca vai preencher esse vazio que a gente sente dentro, né? E aí o amor real, né, que seria o amor de Deus, esse amor manifestado, ele começa a nos preencher como pessoa. E aí a vida se torna mais plena. Daí, tanto faz o que estiver acontecendo. Né? Eu não tô querendo dizer que situações desagradáveis ou ruins, né, não vão nos abalar, mas o que eu estou querendo dizer é que o fato dele estar em nós, né, exatamente porque ainda a gente pensa no amor sempre condicionado, né? E quando a gente começar devagar, como foi falado, desabrochar ou entrar em sintonia mais constante com isso, com certeza a vida se torna plena. Aí fala, né? E nisso, né? Está a paz de Deus, né? Não lembra? E nisso está a paz de Deus, é isso. A ideia é essa. Tá bom? Aí eu vou ler a outra parte aqui, ó. O amor que os inspira é o milagre real, né? Que seria mais ou menos muito parecido com tudo que a gente conversou agora, né? O amor, ó. Os milagres ocorrem como expressões de amor. Aí ele fala assim: o amor, que, né, no caso, que os inspira, no caso, o milagre, né? O que os inspira está referente a esses milagres. É o milagre real. Aí ele fala assim: nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Né? Quase dá um negócio no cérebro,
né? Entende? Mas é isso. É quase como os dois fossem a mesma coisa e ao mesmo tempo não são, e são, né? É uma dualidade não dual, né? Entende? Acaba que fica uma frase única, né? Porque fala que sim, depois fala que não, e fala que sim de novo e não de novo, né? No sentido assim, da gente... Por isso que às vezes é difícil entender. Então, ó, milagres ocorrem naturalmente como expressões de Deus, né? Ele fala assim, o amor que os inspira, ou seja, estes milagres, né? É o milagre real. Então, milagre real é igual amor, né? Aí ele fala assim, nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Né? É aquela questão, né? Quem já estudou lógica, né? A lógica adora essas frases, eu ficava doida com isso. Então é isso, tá bom? A gente pode passar para a próxima? Então, por favor, Neirilene, o 4. Todos os milagres significam vida, e Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisas saber te será dito. De novo, a ideia. Todos os milagres significam vida, né? Aí ele fala assim, e Deus é o doador da vida, né? Então daí ele fala assim, a sua voz, né? Vai dirigir-te de forma muito específica. E a gente viu que quem é a voz de Deus no nosso cotidiano, quem deveria, assim, botando como a vida comum, quem é a voz de Deus aqui, que a gente deve se ligar e ouvir? Que, entre aspas, é o auxiliar de Deus, né? Para ficar mais fácil da gente entender. Alguém quer falar? Você está falando de um ser que reencarnou ou de um... Você está falando... Sem som. Sem som. Você está sem som. A sua voz vai dirigir-te. Então, eu vou ler aqui, ó. Só para a gente ver aqui. Ele fala assim, ó. Que eu não tô... Deixa eu ver. Assim, ele fala assim, que tem a ver com o que a gente ouviu hoje, que é no prefácio ele fala assim, o oposto da ótica que tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, né? Só para vocês, eu vou pegar esse pedacinho. O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus, o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. A sua voz parece distante e difícil de ser ouvida porque o ego, que fala pelo ser pequeno e separado, parece falar muito mais alto. De fato, isso será revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação e esperança, ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. Aí vamos lá, voltar aqui, daí vamos pegar o milagre 4. Todos os milagres significam vida, e Deus é o doador da vida. A sua voz, né? Aí a gente pode botar a ideia do Espírito Santo, pelo menos assim que eu entendo, né? Vai dirigir-te de forma específica, né? Aí ele fala assim, tudo o que precisas saber te será dito. Vocês conseguem entender, mas eu posso explicar o que eu entendo, e se vocês depois entenderem diferente, a gente continua, tá? Não, entendido aí, né? Porque na hora que você falou, eu pensei que você estava se referindo ao Cristo, mas é o Espírito Santo. Eu entendi pelo texto que
é tudo, ele separa como se fossem coisas separadas, mas é tudo a mesma coisa. Mas é como se Entendi. fossem processos. O Espírito Santo é aquele em que está ali, né? Que ele conhece os dois caminhos, a mente certa e a mente ilusória, né? E daí o que acontece? Tem duas chances, tem duas formas da sua mente ser usada no corpo. Agora a gente vai entender que é a mente certa e a mente errada. A mente certa é quando o Espírito Santo está te falando, olha para lá, olha, entendeu? Algo como se, né? Só que normalmente, como ele disse, a voz da mente errada parece falar mais alto. Que daí é a ideia de não parar nunca de falar, né? A gente vai entendendo agora por que a gente deveria começar a transformar a nossa mente num processo mais tranquilo, não se identificar com a conversa constante de julgamentos, de conclusões, de como são as coisas, de como é o mundo, de como são as pessoas, de como deveria ser isso, deveria ser aquilo, né? Isso aí é viver o quê? A gente olha para dentro e olha para fora e fica comparando o que a gente pensa sobre as coisas e olha o mundo. E por isso que a gente se sente separado, porque as nossas percepções equivocadas, elas nunca vão bater com esse mundo que a gente vê. Porque o mundo, como ele fala, esse mundo externo que a gente vê, é o mundo da escassez, é o mundo da falta. Falta de amor, falta de carinho, falta de gratidão, né? Aí a gente vai para fora, pensa que vai achar, não vai, né? Porque a nossa visão é equivocada. Agora, quando a mente certa, né, ela começa a olhar de dentro para fora, com a ajuda do Espírito Santo, com a presença do Cristo, com a presença do Divino para o mundo lá fora, o mundo é belo. É essa a ideia. Né? Isso é uma coisa que tem que se criar dentro de nós e isso se cria devagar. Mas a gente tem que ter isso como uma meta, um foco ou uma direção, né? E ir entendendo devagar. Isso tudo que eu estou falando não quer dizer que eu vivo assim, vivo plenamente isso. Não. Mas eu tenho isso como uma forma de poder ter um leme ou uma direção para entender isso. Para quando eu for começar, quando eu olho para o mundo, ele não pode ser o mundo da mente errada. Quando eu escuto as coisas, quando eu vejo as coisas, né, através dessa percepção, ela tem que ser uma percepção que tem a ver com, como ele fala, uma percepção que me traga conhecimento, que me traga uma verdade para dentro de mim, ou de fora para dentro, ou de dentro para fora. Não sei se eu estou conseguindo, se eu estou indo muito assim na conversa, mas é nessa ideia. Entende? Então é isso que ele, para mim, era. Então ele vai assim: tudo o que precisa saber te será dito. Como que a gente consegue entender isso? Pelo menos como eu entendo que vai ser dito para mim. Quando eu pratico a presença. Quando eu entendo os 4 compromissos, que eu tenho que lembrar de que tudo que eu penso, tudo que eu falo, vai criar algo, vai acontecer algo. Então, a partir de agora, eu vou olhar os meus pensamentos, eu vou cuidar da minha fala, né? Porque o verbo cria, né? Se a gente sair falando um monte de coisas erradas e equivocadas sobre tudo, sobre todas as coisas, é o que a gente vai criar lá fora, porque daí é aquela ideia da frequência, a gente se une aquilo ali, né? Porque quem está falando é o ego, quem está falando é a segunda natureza, ele vai buscar aquilo dentro. Agora, quando é o ser que está se manifestando, ele por si só vai se conectar a esse tipo de coisa diferente. Essas novas transformações, elas vão acontecendo dentro de nós, né? Da mesma forma, não julgar e não concluir, né? A gente julga e conclui sobre si mesmo e sobre o próximo o tempo inteiro. Se tornar mais impessoal, ou seja, separar, né? O próximo é um ser e eu sou um ser. E ele é a manifestação de Deus. Como eu já falei, às vezes, aquele próximo pode estar um pouco equivocado naquele momento, mas ele continua sendo uma manifestação de Deus, ou seja, Cristo habita dentro dele. Então, isso já é uma forma da gente transformar, né? E, por último, a impecabilidade, ou seja, tentar ser impecável nas suas ações, nas suas palavras, nos seus sentimentos, de todas as formas. É isso que eu entendi. Agora, se alguém quer falar mais sobre isso, eu vou ler a frase de novo, e daí, se alguém quiser comentar, ó. Todos os milagres significam vida. Vida, gente, é vida. Vida, né? Aí ele fala assim, e Deus é doador da vida. Porque a gente ainda tem que mudar o conceito de vida também,
né? Porque a gente liga vida a corpo, não, é vida, né? Daí ele fala assim, a sua voz vai dirigir-te de forma muito específica, né? Por isso até que não importa, né, se é um momento que eu tô com muita raiva ou com pouca raiva, como a gente já falou, ou que eu tô me sentindo muito assim ou muito assado. Conforme aquilo ali, aquilo que vai vindo é o que a gente tem que ressignificar, é aquilo que a gente tem que olhar, é nessa ideia. Aí, ó, aí ele fala assim, tudo o que precisas vai te saber dito, porque conforme a forma que você vai estar naquilo ali, vai ser te falado, vai ser te mostrado. O que eu quero dizer? Exemplo, se a gente não está se observando, não está em presença, né, não está sendo testemunha da sua própria vida, o que vai ser mostrado para nós? Só dor, sofrimento, amargura, né? Consegue entender? Assim, mais ou menos é dessa ideia. Se alguém quiser fazer um comentário, senão a gente vai... Por favor, Fernanda. É assim, Sara, eu gostaria que você desse um significado dessa vida, porque fala muito em vida, e você falou vida, então eu queria que você explanasse mais, assim, colocasse mais essa diferença para mim, porque para mim ficou mais complicado. Para mim, a vida é a vida que Deus me deu, né? É a vida do corpo, é a vida nas plantas, é a vida nos animais. Mais ou menos isso, essa frase aqui, todos os milagres significam vida. Em parte, é isso. Por exemplo, assim, eu penso que a grande maioria das vezes a gente consegue ir até esse pedaço. Porque como a gente ainda não tem a ideia da vida. Mas a vida, assim, tem a ver muito com a sensação que a gente estuda, que são as emoções elevadas. Entende? Isto é vivo, estar vivo. Então, quando a gente se sente na paz de Deus, a gente se sente vivo. Quando nós temos uma sensação de alegria, mas tem a ver com a alegria do ser, ali está presente a vida. A compaixão é uma forma de sentir a vida, porque não há mente. Há só o ser e o espírito. Botar o espírito ou o ser, né? Ou seja, ali é a presença em si. É como se parte de você estivesse em silêncio, né? Com a mente tranquila, e você está olhando a criação de Deus. Então, quando você diz, as árvores, né? As árvores são uma criação de Deus. Nós somos criação de Deus, entendeu? Do Criador. Mas ainda nós olhamos a forma, né? Ou seja, quando a gente conseguir fazer a ideia da contemplação, contemplar, ver aquilo de uma forma plena, nós vamos com certeza perceber o sentido dessa palavra vida de uma forma maior, tá? É nisso que eu quis dizer, que a gente ainda está aprendendo, mas tem que lembrar que o ego vê ao contrário. Então, muitas dessas palavras que a gente vê aqui, elas também têm que ser ressignificadas para que a gente entenda, porque nós temos uma domesticação cristã em que vida tem uma forma, né, milagre é de um jeito, vida é do outro, Deus é daquele jeito, Cristo é daquele jeito. Vocês estão entendendo a ideia do que eu estou querendo dizer? Então, a gente tem que sempre lembrar, mas o que ele quer dizer com essa palavra? De novo, porque, para mim, vida, né? Vida a gente só pensa que nasceu, brotou a semente, né? Mas não, é muito maior que isso. Embora ali se possa ter uma ideia, né, um aroma, que aquilo é uma vida, né? Nessa vida que eu estou tentando explicar. Por favor, Neirilene. Muito interessante sua colocação, Sara. Na verdade, você está querendo falar da essência, não é? Da essência do todo, não é? Da essência do todo. Quando eu olho para uma planta, ali eu vejo uma essência. Quando eu olho para uma criança, não estou olhando para a forma dela, eu estou olhando para a essência dela. Porque a essência é que dá vida, né? Em todos os seres. Mas a gente só consegue ver isso quando a gente está, como é que se fala?
você está bem, você está alinhado, você está você está pleno, né? Porque senão você só vê a forma, né? O tanto que no livro do Aqui e Agora, né? Que ele fala para a gente na casa de contemplação, você olhar as árvores e não dá, olhar a natureza e não dá nenhuma, como é que se fala? Nenhum A gente adjetivo não, a elas. né, não descrever nada. Não Ah, é uma descrever árvore nada. grande, uma árvore pequena, uma árvore com sombra, uma árvore sem É só sombra. sentir a sua essência. Ali está a vida. Não é isso, mais ou menos, que você está querendo colocar? Gostei da sua colocação, tá joia. Ó, eu vou ler mais um pedacinho aqui do outro texto que a gente viu hoje, ó. A visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo. Aí ele fala assim: a alternativa de Deus para a ilusão da separação. Aí ele fala assim: e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. É a única correção de todos os erros da percepção, a reconciliação dos aparentes opostos nos quais esse mundo se baseia. Aí ele fala assim: a sua luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista, refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento e fazendo com que o retorno a Deus não seja possível, mas inevitável. Não seja impossível, né? Peraí. Não só seja possível, mas inevitável. Então é essa a ideia, né? Ou seja, por isso que ele fala: se nós passamos a ouvir a voz do Espírito Santo, né? Ou seja, a ideia é estamos testemunhando a nossa parte, tudo que está funcionando aqui, né? Através dos nossos olhos. O livro fala em olhos e ouvidos, mas a gente já entende que é todo um sistema aqui, né? Aí, se nós começamos a ouvir a voz do Espírito Santo, nós vamos ver o rosto de Cristo. Nós vamos perceber Cristo em todas as coisas, porque a energia crística está em todas as coisas, né? Então, aí a ideia de que fala que a luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista, que pode ser isso que você acabou de falar, ou seja, a gente vai ver a essência das coisas. Nós vamos ter um ponto de vista, né, diferente sobre qualquer coisa. Aí ele fala assim, refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento, porque ele fala que conhecimento aqui é quando vem de dentro, né? Daí ele fala assim, e fazendo com que o retorno a Deus, né? Retorno a Deus no sentido de estar com Deus, não só seja possível, mas inevitável. Por isso que ele fala que nisso reside a paz de Deus, né? Que poderia botar esse pedaço. Então é nessa ideia, é uma forma que a gente vai mudando a mente, né? Isso aqui é conversa, gente. Isso aqui é uma coisa que a gente ainda vai ter que mastigar muito, né? e ir fazendo, né? E isso vai sendo, nós vamos, entre aspas, assimilando esse conhecimento internamente. Aí falando, né, uma outra coisa que a gente conhece, a sinapse que se cria. Entende? É nessa ideia, mudar o cérebro, uma nova mente, né? Mudamos o nosso cérebro. E aí se cria novas conexões, que é a nossa principal conexão aqui, é nos criarmos uma conexão constante com o divino, né? Sermos um com o Pai. Então, isso é só uma ideia de a gente ir percebendo, da gente ir vendo, né? Então, isso são pequenas reflexões e coisas que a gente vai, conforme vai estudando, vai se dando conta. Seria nesse sentido. Alguém mais quer falar do 4 aqui? Ou a gente vai seguir para o próximo? Pode ir para o próximo? Então tá. Kátia, lê o 5 para nós, por favor. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Você falou isso. Alguém quer fazer um comentário?
Eu posso ler de novo, Sara? Pode, eu desliguei seu microfone. É porque eu troquei o fone, tem que. Eu vou. Mas pode sim, por favor. Tem que ligar o seu microfone. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Alguém quer comentar? O que entendeu? Eu entendi assim, desculpa, eu estou almoçando. Eu entendi assim, que quando o milagre é selecionado, não é o ser que seleciona, é o ego. Né? Porque é de forma consciente, foi isso que eu entendi. Seria isso? É bem por aí também que eu entendi. Mas aí eu vou agora pegar isso que você disse e vou pegar uma frase por frase, para a gente falar assim: ó. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Gente, lembra da palavra hábitos, que a gente fala hábito o tempo inteiro? Alguém quer fazer algum esclarecimento? Falando uma frasezinha, mudando o hábito de ser você mesmo. Ai, que coisa que hoje está chovendo. Ou então assim, ó. Assim, ó. Só um pouquinho, porque é só. Ó, deixa eu só falar. Vocês vão ter que levantar a mão e daí vocês liguem o microfone, porque senão vai dar esse. Eu acho que vocês devem estar ouvindo duas vozes agora, né? Cada vez. Então, assim, porque às vezes você já liga o microfone, não. Agora tem que levantar a mão e eu chamo, porque senão vai dar nos nossos ouvidinhos. Então, seguinte. Milagres são hábitos. Então, se você quer que os milagres estejam constantemente na sua vida, ele tem que virar um hábito. É nesse sentido. Entende? Porque às vezes a gente só vai usar ou ouvir a voz do Espírito Santo, por exemplo, né, usando isso aqui, quando a gente tiver já rolado a ladeira abaixo, né? Aí não vai nem conseguir ver o milagre. Aí vai ser a ideia do consciente. A gente vai querer pegar o boi pelo chifre, né? E aí não dá mais tempo. Então é o hábito involuntário, o hábito do milagre ele tem que ser involuntário, ou seja, você não controla aquilo. Você só observa, testemunha e pede o perdão sobre aqueles fatos e acontecimentos do momento que você está vivendo aquilo ali. Você não vai dar tempo para o ego criar uma enorme coisa, né? Não quer dizer que às vezes não vai acontecer, mas a partir de agora, você vai, a cada passo, a cada pensamento, a cada sentimento, a tudo que for, né? Como a Márcia disse, tem que incorporar como uma prática. O milagre passa a ser uma prática. Tá? Por favor, Kátia. Foi por isso, Sara, que eu coloquei aquela frase, né? Porque eu uni, eu associei ela à palavra hábito, né? Que é assim que a mente fica o dia inteiro, né? Ah, hoje está chovendo, hoje está não sei o quê, né? Para que com a sua explicação, que eu sei que viria, né? Ficasse muito claro. Obrigada. A gente não se dá conta que nós temos uma mente errada, que tem hábitos equivocados, percepções equivocadas, e aí muitas vezes nós até nos acostumamos com elas e pensamos que elas somos nós. Esse é o maior problema, é que a gente pensa que os nossos pensamentos são os nossos, não são nossos, os nossos sentimentos não são os nossos. É o ego falando, né? Como a gente fala, a segunda natureza. E aí demora um tempo. Mas quando a gente vai se dando conta, né, ou se separando disso, né,
e quer botar a mente certa, ou quer entender, ou que a mente certa faça parte da nossa vida, a gente vai ter que usar dos milagres, que daí é a ideia. Você vai perdoando, não importa o quê. Não quando a gente, porque se a gente for selecionar conscientemente, não tem milagre. Ah, eu vou perdoar o fulano e não perdoo o ciclano. Não é milagre. Isso é um milagre dirigido conscientemente, né? Isso acontece muito em família, né? Eu perdoo aquele, não perdoo aquele, né? Às vezes estava todo mundo na mesma bolinha, no mesmo negócio, brigou todo mundo junto, mas como eu gosto mais do fulano e não gosto muito do ciclano, botar assim, eu perdoo o fulano, mas o ciclano eu não perdoo, não falo mais, eu vou passar 20 anos da vida sem falar com ele. E estava todo mundo na mesma briga, todo mundo na mesma confusão, na mesma discussão. É mais ou menos isso que eu entendi, né? Se alguém... Sara, Por favor, Fernanda. seu microfone, ele estava... A Fernanda não me ouviu. É para ler? Sim, por favor. 5. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Não, Fernanda, Esse aí já tinha sido lido, né? É o 6, né? agora você liga o seu microfone. Tem que tirar um cursinho. Milagres são naturais. Quando não ocorrem, são errados, são algo errado aconteceu. Quando não ocorre, algo errado aconteceu. Quer dizer, os milagres são errados, são naturais. Tá meio escuro aqui. Ele é pequeno, ele. Ele é pequeno, já acabou. Vai pro 7? Não. Não. Deixa eu falar aqui. Eu acho que ele complementa o que a gente acabou de falar, né? Só para não passar em branco, né? Que fala assim, milagres são naturais, né? E pegando a ideia naturais, porque o natural aqui na ideia de que eles são como a ideia de Deus, né? Naturalmente, né? Penso eu, né? Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. E aí eu posso usar o exemplo que eu usei da família agora, né? Porque naturalmente, aí a gente pode pegar a palavra naturalmente, independente de quem seja, como foi, onde foi, de que maneira foi, ele deve acontecer. Tenha sido uma coisa que aparentemente a gente possa ter sido grande, né? Aí é a ideia da importância, que a gente poderia botar uma medida, mas a gente já sabe que milagre não tem medida, ou pequenininho, ele deve acontecer, sempre, né? Daí eles são naturais. Se isso não acontece, né? Se eu não consigo perdoar alguma coisa, o milagre não vai acontecer. É por isso que, às vezes, a ideia do esforço. Às vezes a gente já tem ideia, por exemplo, que alguém nos fez um estrago na vida, né? Que às vezes a gente passa por perrengues, por coisas difíceis. Alguém nos passou economicamente, né? Nos fez um estrago, emocionalmente nos fez um estrago, né? Ou às vezes até a gente fez um estrago na nossa própria vida também por vários equívocos que a gente mesmo fez, né? Tudo isso tem que ser perdoado. Então, ou seja, aquela pessoa que de repente me passou a perna, ela tem que ser perdoada, né? Emocionalmente, né? Aqueles que nos fizeram, que aí é a ideia do equívoco, que a gente pensa que aquele namorado nos traiu,
ou então aquela pessoa fez fofoca sobre nós e nos causou vários danos, né? Ou seja, todas essas coisas, né, que a gente vê, principalmente em novela e filme, né, que acontece na nossa vida semelhante, tudo isso tem que ser perdoado. E aí é perdoar a si mesmo, né? Porque no meio de todos esses embolos que a gente viu, esses dramas e tragédias que a gente viveu na nossa vida o tempo inteiro, né, até antes de conhecer alguns princípios, né, sobre a mente certa e uns entendimentos do que é a consciência, o que é despertar a consciência, todo esse passado, ele vai ser visto, revisto e perdoado. Porque, lembra, o pecado não houve pecado, né? Porque a gente não entendia, a gente não sabia. Consegue entender? Éramos inconscientes, né? Então a ideia é essa. Não há culpa, porque não entendíamos, a gente não fazia. Entenda, e aí é o mais difícil a gente entender, por exemplo, né? Por exemplo, quando a gente pega o exemplo do Cristo na cruz, eu falo assim, mas por que mataram o Cristo na cruz? Eles não entendiam, entende? É, foi assim. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. Então, se a gente não busca esse despertar, não busca essa ideia do Espírito Santo, não busca essa ideia do perdão, o nosso Cristo interno vai estar sempre na cruz. E, né? E é mais ou menos assim que acontece, né? Para a gente ter esse exemplo mais grotesco, né? Grotesco no sentido de que ele é impactante, né? Porque é uma violência, né? Era uma pessoa que falava de paz, falava de amor, né? E aí a gente pega qualquer outro aí fora, né? Outro no sentido de que outros exemplos aí fora, tem muita gente que fala sobre melhorar o mundo, melhorar as coisas, e elas sofrem danos e consequências iguais, né? Até a gente, às vezes, quer ser também um bom samaritano, mas às vezes de forma, né? E aí a gente não é aceito, né? Então, nessas horas, tudo nós temos que olhar e pedir o perdão, para que daí aquela realidade realmente se abra para nós. Daí uma visão diferente acontece internamente. Eu entendo assim. Mas se alguém quiser falar algo a mais, senão a gente passa para o próximo. Estou falando demais hoje, gente. Oh, meu Deus. Pode passar para o próximo, então eu vou te chamar, Sandra, por favor. O número 7. Número 7. Milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. E aí, alguém quer comentar esse pedaço? Fernanda, por favor. Eu achei essa frase assim muito certa. Quando não ocorrem, milagres são direitos de todos, porém a purificação é necessária. Eu acho que para ocorrer o milagre, tem que ter a purificação antes. Mais ou menos o que você já falou, tem que perdoar, tem que passar por algumas coisas, não é isso, Sara? Eu acho que a sua colocação ela é boa. Mas aí, se alguém quiser complementar aí a ideia, porque eu fiquei assim, meio assim, o que vocês entendem de purificação? Que a Fernanda falou em perdoar. Kátia, por favor. Pega o microfone, grata. Então, eu vi bem interessante aqui, quando nesta frase ele diz assim que milagres são um direito de todos. A equanimidade aí, né, de um pai, um criador, né, que não escolhe, não faz acepção de pessoas, como tem em alguns livros, assim, né? Isso me tocou muito, assim, bem. Eu achei muito interessante, porque a pergunta que eu faço é quantas culpas, né? Quanta culpa eu ainda carrego dentro de mim. Kátia, por favor. Sim. Aqui no item 7, né?
me chamou bem a atenção mesmo. A questão de milagres são direito de todos, né? Então, aqui já, para mim, no caso, né, já aquela crença de que eu mereço menos, ou que eu não mereço o milagre, o amor de Deus, né, que eu não mereço ser quem eu sou, né? Como a Sara estava explicando ainda há pouco. Daí ele diz assim, antes, porém, a purificação é necessária. E essa frase, ela me levou assim para um lugar bem bom, assim, a purificação, né? Para mim, né? Na minha maneira de compreender. Então, assim, por que eu tô com raiva de tal pessoa? Ah, porque ela fez isso para mim, eu estou na mente. Ao invés de eu pensar assim, porque foi isso que veio, só veio muito rápido, estou falando devagar, mas veio muito rápido, assim. A pessoa está inconsciente. Aí acontece o milagre. Porque aí eu não vou retribuir, né? Eu não vou aplicar nenhuma resistência. Eu não vou querer ter razão. Eu não vou receber a raiva da pessoa. Pelo contrário, eu vou ver o Cristo na pessoa, conforme a Sara estava explicando, né? Quanto mais vier endemoniado, mais a gente olha o Cristo ali dentro. Eu, no caso, eu busco fazer isso, né? Nós todos somos capazes de fazer isso. E esse treino é que vem trazendo um sentimento que é um sentimento bom. Que bom que eu não respondi a pessoa, que bom que eu não agredi, que bom que eu não julguei. Tudo está ligado a sentimento, eu penso, né? Porque nós somos os seres do sentir, né? Aí a gente usa a mente para nos ensinar isso. É assim que eu compreendi. Eu compreendo dessa maneira. É isso, Sara? A purificação é necessária. Purificação dos sentimentos, né? Porque o sentimento gera ação. E pode vir por uma palavra ou por uma ação mesmo, uma atitude que não seja boa. Perdoar o carro que está passando do sonho. Grata. É isso, Sara? Vocês estão me ouvindo? Não? Então, eu penso que a sua colocação ela é bastante, assim, bem interessante, né? Eu não teria uma ideia, né? É porque é por isso que eu falo. Podia dizer assim, quando a mente está certa, está tudo envolvido, os pensamentos, sentimentos, né? Seria mais ou menos dentro do livro. Mas às vezes a gente usa a palavra sentimento porque a gente ainda faz essa separação, e para mim está certo também. Então, nesse para mim, no ponto de vista, é a ideia, né? Né? Então, para mim, é nisso. E aí a purificação tem aquela ideia de que é como se o coração, né? Um coração mais puro, né? Porque o nosso coração ele é minado, né? Aí usando uma simbologia de impurezas, né? Purificar o coração, né? No sentido de que quando a gente não deixa mais ele ser torturado e nem agredido por esses pensamentos e sentimentos, a gente pode separar também da mesma forma, essa purificação acontece. E aí a ideia é que o coração ele se sente amoroso, né? Daí botando tudo dentro de uma forma simbólica, mas eu penso que o processo é mais ou menos semelhante com todo mundo, dentro disso que você disse, né, Kátia? Vou me deixar, não vou mais julgar o fulano, não vou julgar o ciclano, mas você não pensa mais assim. Porque no início a gente tenta com a mente errada, eu não devo julgar ninguém, eu não devo ameaçar ninguém, eu não devo fazer, não. Quando isso passa a ser uma forma natural de você agir, você vê a tentação, mas você não julga, você simplesmente perdoa. Seria nessa ideia. Por favor, Fernanda. Essa palavra purificação não é o sofrimento, a limpeza de um sofrimento? Não estou Não, escutando.
Não, é que eu vou só desligar o seu som. É assim, eu pode também ser nessa ideia, né? Ou seja, você quando você limpa um sentimento negativo, você limpa, né? Você perdoa algo, houve uma purificação. Isso pode também ser uma simbologia. Se eu estou entendendo a sua pergunta. Uma limpeza, no caso, né? Sim, Daquele também, sentimento. também. Neirilene, por favor. Lembra o microfone. Ah, só fazendo aí uma observação do que a Fernanda falou. Essa purificação não precisa um sofrimento? Olha o que ela... Eu acho que essa ideia de sofrimento vem lá do cristianismo, né? Essa ideia. Às vezes, uma purificação não precisa um sofrimento. É só você tomar um ato de consciência, né? No caso do perdão, né? Um ato de consciência, no caso do apego. E você ir trabalhando ele amorosamente, né? Não precisa a gente sofrer. Eu acho que essa ideia, nós já devemos começar a tirar essa ideia de sofrimento, né? De sacrifício, e já trabalhar. Nós somos já seres conscientes, nós compreendemos que o amor cura tudo, né? Que o amor nos eleva, que o amor nos alinha, e que o amor é a manifestação de Deus e ele cura tudo. Então, antes de criar o sofrimento, já perdoa, entendeu? Antes de criar o que um apego vai te causar, já desapegue. Então, é o observador, né? Você observa o sentimento, e aqui agora fala, né? Você observa o sentimento, né? E ver que aquilo não é algo positivo, e você, amorosamente, você afasta ele, né? E aí você purifica. Não precisa de sofrimento, né? Eu acho que nós já estamos nesse estado de consciência. Mas é toda vez que a gente consegue fazer isso? Não, porque às vezes, inconscientemente, você cria um estado negativo, né? Aí já começa a sofrer, né? E aí fala, meu Deus, ó, o que está me causando sofrimento? Não é o outro, é eu mesmo com o meu sentimento, né? Mas quando você, antes desse sofrimento chegar, se a gente conseguir observar a nossa atitude antes, aí não precisa de sofrimento, você amorosamente vai trabalhando. O que vocês acham desse ponto de vista? Ah, excelente, isso aí. Eu acho que ele foi bem interessante, assim, né? Só assim, só para ficar mais fácil lembrar, se a gente olhar de uma forma sofrimento, a gente entende que é o ego. Aí tudo bem. Mas se você for entrar na conversa, aí o que a Nenê falou encaixa bastante. Assim eu entendi também. Ficou muito bom, Nenê. Gratidão, Felipe. Pode falar, Nerilene. Não sei se alguém mais quer falar. A Não, Kátia? eu já concluí meu Tá ponto de bom. vista. A Kátia, por favor. Eu escrevi aqui no chat, né? Purificação, né? E o amor nos faz puro, quando a Neirilene estava falando. Porque a purificação, pelo menos para mim, ela tinha uma conotação muito pesada. E é quando eu chegasse em tal lugar, que nunca ia chegar porque eu não sou digna de Deus, do amor de Deus, aí eu ia ficar pura. Então isso nos leva ao sofrimento, inclusive a ficar no futuro. Porque quando eu chegar, né? Então o curso de milagres, ele deixa muito claro, assim, e tudo que a gente estuda aqui deixa muito claro a questão do agora, o que eu vejo agora, né? Então, se eu purifico aquela raiva que eu sentia,
se eu diminuo a intensidade dela, e cada dia ela vai diminuindo, e ela vai ficar, não vai ficar um espaço puro, porque não vai ter mais a raiva ali. E a pureza é o som desse nós. Eu sinto dessa maneira, assim. Sinto forte. Da mesma maneira que se eu fizer o contrário, né, quando eu faço o contrário, qualquer situação, eu já sinto na hora também que não é a maneira correta. Graças. Neirilene, por favor. Me veio algo aqui, quando a gente fala em expiação. Faz um link aí, Sara. A expiação é correção de um erro, né? Dentro do entendimento aí do livro. E que nos levariam à purificação? O que você acha? Coloque o seu ponto de vista em relação a essa análise aí. Então, Neirilene, a viagem foi grande, hein? Mas, assim, o que me veio quando falou da purificação é a ideia de nós nos reconhecermos como filho de Deus. Porque somos crianças inocentes, lembra? Né? A inocência é quando não tem culpa. Quando estamos sofrendo, estamos nos sentindo culpados, estamos nos sentindo pecadores. Então, quando nos reconhecemos como um filho de Deus, né, nós estamos purificando. Na real, reconhecemos a nossa própria pureza. É mais ou menos dentro desse sentido, né? Porque aqui a gente está viajando, gente, né? Porque a palavra purificação talvez a gente entenda melhor mais para frente, né? Mas, assim, pegando já o que a gente já estudou e etc., né? Lembrando de que todo o sofrimento é a sensação de separação, quando a segunda natureza está entrando dentro de nós, né? E aí o que acontece? Quando a gente se percebe que essa segunda natureza está aqui, está, né? Nós temos que pedir o perdão, ou seja, com a ajuda da expiação, com a ajuda do perdão, com a ajuda do Espírito Santo, algo acontece, algo se move em direção ao Criador, em direção a algo melhor, né? Ou algo real, né? Seria nesse sentido, um conhecimento se acontece naquele momento. E aí, nessa ideia, é a purificação no sentido de que nós nos sentimos mais próximos de Deus, seria nessa ideia, né? Não, seria mais ou menos isso que eu poderia explicar, né? Pode ser, não interessante. Né? Pelo menos enquanto não sei, acho que era a Kátia, alguém estava, não lembro agora, deu branco na mente, me veio a ideia de que nós somos crianças inocentes, né? A inocência, lembra? Inocência é o oposto da culpa, né? A gente já estudou, não sei se todos estavam presentes, né? Então, porque a gente sempre pensa que inocente tem a ver com o mundo externo. Então, alguém fez uma coisa errada e ele pode ser julgado inocente. Não. Inocência aqui é a ideia de que somos inocentes. Somos um com o Pai, como filhos de Deus e como crianças inocentes, né? Sem culpa. Porque uma criança pequena mesmo, enquanto ela não, né, ela não sente culpa. Ela pode dar até um tapa em alguém, ou até falar um palavrão para alguém, ou falar uma coisa feia, né? Que ela ouviu, mas ela não entende. Então é a ideia da inocência, ela é pura ainda, né? Como um pequeno animalzinho, um bebezinho, né? Ou qualquer coisa dessas que a gente ainda não ainda, o mundo da forma ainda está se formando, a mente ainda está se formando, todas as sensações ainda estão se formando. Você vê ali o brilho, como foi falado, da própria essência, né? Da própria presença de Deus ali, né? A ideia seria essa, né? Não sei se alguém, né? Você quer falar mais alguma coisa, Nerilene? Senão eu vou chamar a Fernanda. Não, Fernanda mesmo. Tá bom. Por favor, Fernanda. É assim, essa coisa de crença, né? Eu conheço uma religião que eu já frequentei, que tudo é purificação. Se a pessoa chega, tá com uma gripe, eu encontro com a pessoa, como vai? Tudo bem? Estou purificando. Se quebra uma perna, está purificando. Se a mãe está doente, minha mãe está purificando. Então, fiquei muito com essa palavra purificação assim, no meu subconsciente, né?
E agora, estudando esse livro, eu gostaria desses esclarecimentos, estou assim, devorando para poder tirar isso, essa crença, né? Porque você, para limpar essa purificação de até uma tosse, uma purificação, uma gripe de um bebê, o bebê está purificando, e aí você tem que ir lá na igreja para limpar aquela purificação. Então, se você tivesse alguma coisa assim que pudesse me explicar alguma coisa dessa purificação que eles falam, né? Está totalmente errada, né, Sara? Olha, Fernanda, eu não posso te dizer. É aquilo que a gente falou, eu acho que não antes. Uma palavra qualquer, até mesmo a palavra Deus, em muitos lugares ela tem uma simbologia, uma forma de ser interpretada. Então, penso eu que, no caso, a purificação que você conheceu nesse espaço, nesse lugar, não tem o mesmo significado que a purificação que a gente acabou de ler. Então, aí o que eu penso? Lá, como você vai resolver isso dentro de você, eu não sei. Mas se você separar que lá a purificação eles agem com esta palavra, aí pega só a palavra mesmo escrita, né? Tudo é purificação, como você disse. Tudo bem, está perfeito, porque lá a palavra purificação significa isso. Então, cabe aqui a nós, né? Outra voz lá, entender o que ele quer dizer com purificação, para que a gente consiga entender o texto, entender o conceito. Por exemplo, quando uma pessoa frequenta esse espaço lá, ela sabe que purificação é desse jeito lá. Teve uma tosse, como você falou, não sei o que, quebrou uma perna, não sei o que, tudo purifica, tem que ser purificado. Lá é perfeito, funciona a palavra assim. Aqui a palavra purificação com certeza não tem esse sentido. Então é só isso que eu entendo, né? Então, assim, não existe um certo ou um errado. Existe aqui, no caso, aqui, para entendimento do texto, nós estamos tentando entender essa palavra, né? Já falamos bastante coisa, já vimos, né? E eu acho que ela, de certa forma, ela ficou esclarecida. Por isso e alguma dessas coisas elas só vão ser esclarecidas mais para frente dentro de nós. É a mesma coisa que a expiação, o perdão, o próprio trabalho com o Espírito Santo, a própria ideia de Deus, a própria ideia de amor, tudo isso que a gente está falando aqui, garanto que se daqui a um ano a gente falasse tudo isso de novo, seria diferente. Porque é uma compreensão, como ele fala, o conhecimento, a percepção nos deu um conhecimento, né, quando usou a mente certa, diferente. Uma melhor visão, né? Uma verdade maior interna, né? E é nisso que eu penso. Por favor, Neilene, daí depois a gente vai encerrar, tá bom? O que a Fernanda colocou aí, ele é muito interessante, porque também, devido à religião, quando eu comecei a ler esse livro, que eu vi o nome Expiação, eu estranhei. Porque expiação na religião na qual eu tenho mais contato, ela são provas muito difíceis. Por exemplo, uma pessoa que reencarnou e tem problemas mentais, loucura mesmo. Ou uma pessoa que veio com deficiência muito, muito difícil mesmo, deficiência muito difícil. Ou problema em família muito complexo. Então, isso é tido na religião como expiação. Aí, para mim entender o livro, eu lia e eu não conseguia, porque na minha cabeça, Fernanda, é do jeito de você, em relação à palavra purificação, não achava. Eu lia, mas aí depois eu tive que tirar a palavra, escrever ali. Toda vez que eu via a palavra expiação, eu via a tradução dela no livro. O que o livro falava do que era expiação? Para mim entender, como a Sara falou. Cada religião, uma palavra, ela é colocada, ela tem um significado dentro daquela religião. Não quer dizer que no livro vai ter o mesmo significado. É como a Sara falou, agora nós devemos mudar a mente, adaptar a palavra para a realidade do livro, né, que a gente está lendo. É muito interessante isso aí. Joia, era só esse detalhe que eu queria falar. É bem assim. E isso é bom porque faz com que a gente veja até crenças, né? Equívocos, né? Que nem a gente falou da palavra vida, a gente está falando da palavra amor, né?
Porque essas palavras, elas são usadas em muitos lugares, né? E aí a gente vai também mudando algumas coisas aqui dentro. Eu penso que isso é uma forma da gente aprender um pouco a ver crenças, ver barreiras, ver falta de entendimento, né? Ou compreensão equivocada. Aí a gente pode usar uma lista de coisas, né? Eu aprendo assim também, eu faço muito isso, né? Só para encerrar, eu acho, quando há um tempo atrás, não sei quanto tempo, né? Tinha a ideia que começou a história da gratidão, né? Só para aí era um tal de todo mundo, gratidão, gratidão, gratidão. E eu olhava aquilo, eu falei, gente, isso aqui parece uma moda, né? É um tal de. Começou um monte de gente que eu conhecia, um tal de gratidão, e eu fiquei olhando aquilo, e aquilo batia meio quadrado, né? Sei lá, não batia certinho dentro de mim. Aí eu fiquei pensando, né? Olhando aquilo, olhando as sensações, né? Já faz um tempo isso. Aí eu falei, é que você não sabe o que é gratidão, né? Eu não sei se as pessoas que escrevem gratidão sabem, mas você não sabe. E aí eu fui tentar entender o que era gratidão. E hoje eu consigo me conectar em muitas vezes nessa sensação, nesse sentimento ou nessa emoção da gratidão. Que até então, quando eu olhava aquilo me causava, né? Porque eu nunca tinha me dado conta, né? Para mim era uma coisa é quase como eu nunca tinha sentido, né? Eu nunca tinha olhado para isso, na verdade, né? Ela não existia. E aí eu achava uma palavra que era moda. E tem, né? Pode ser que para alguns seja, mas é nessa ideia de que às vezes a gente não se dá conta de várias pequenas coisinhas que tem na nossa vida, né? E para mim foi uma coisa muito interessante essa ideia, porque com a gratidão, né? Eu entendi coisas que eu não entendia antes, porque eu fui buscar entender o que era gratidão. Hoje, vamos dizer que eu tenho uma ideia, né? Um certo conhecimento dela dentro de mim, né? Bem diferente de quando eu comecei a olhar, era um tal de gratidão, 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 gratidão. Eu falava, gente, esse povo parece moda, né? Nem tinha, tem outras, namastê, né? Tem outras que as pessoas, né? Vai criando modas, né? Então, assim, e aí para mim começou e eu olhava e aquilo me incomodava. E eu falei, já sei onde eu vou olhar. É nesse sentido que eu quis dizer, né? Da mesma forma que a Fernanda olhou a purificação, algo deu problema, né? Tem, porque não é igual dentro de nós, né? Porque o ego em si, a segunda natureza, ela quer tudo muito certo dentro da mente, porque se não tiver certo, é perigoso, né? Bateu o negócio aqui dentro, se a gente se dá conta de que algo, né? Olhar, porque lá tem algo para ser visto e perdoado, visto e ressignificado, visto, sabe? É nessa ideia, né? De ser limpo, como a gente também usa essa expressão. Tá bom? Se alguém quiser falar mais alguma coisinha de nada, senão eu vou encerrar aqui, porque a gente foi longe hoje, com todos os nossos, né? Tá bom, Não, então? só gratidão, tá joia. Foi Gratidão. ótimo, gratidão também, muita. Eu que agradeço, então, né? E a gente se vê alguns domingo e outros terça-feira. Um grande abraço para todo mundo. Tchau.